Eu quero trazer aqui a palavra de Deus que está em Jeremias capítulo 17, no versículo 7. Jeremias 17, versículo 7, que diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Eu tenho, costume de dizer para as pessoas, como diz a própria Bíblia, que nós somos uma árvore que Deus plantou aqui na terra. Quando Jesus fala, lá em Mateus, que toda planta que meu Pai não plantou, ele arrancarás, porque a planta que Deus não plantou, ela não vai produzir o fruto que Deus deseja. Mas as plantas que o Senhor plantou, que somos nós temos a obrigação de darmos frutos, os frutos que Deus deseja colher das nossas vidas, das nossas mãos, dos nossos ramos. Então aqui Jeremias, ele fala: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Mas o que é esperar no Senhor? O que é confiar no Senhor? Confiar no Senhor é você depositar o que está em Salmo 46. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Deus é o meu socorro bem na hora das aflições, das angústias, do desespero. Confiar no Senhor, como ele fala aqui, bendito o homem que confia no Senhor. A palavra bendito significa abençoado, Ser abençoado, aquele que confia no Senhor. É quando você olha para a vida daqueles 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles teve tudo para negar a sua confiança em Deus. Eles tiveram tudo para negar a sua fé em Deus. Eles poderiam ter temido uma fornalha de fogo que foi aquecida 7 vezes mais para jogá-los. Mas ali eles mostraram toda a confiança que eles tinham no Senhor. E ali, além de ter confiado no Senhor, eles também colocaram a sua esperança no Senhor. Então, confiar em Deus é quando você vê que não tem mais saída e você permanece firme. Como disse Jó: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que eu perdi, não importa as coisas materiais que eu perdi, o que importa é que a minha integridade, a minha retidão continua no Senhor, o meu coração continua no Senhor. Então, quando você realmente confia em Deus, você nunca vai perder a sua esperança. E ainda que você perca a sua esperança, como Abraão, ele mesmo lá em Romanos fala que ele perdeu a esperança, mas ele creu contra a esperança. Quando não havia mais esperança, havia fé. Por quê? A fé é que nos dá a total confiança em Deus. E muitas vezes nós vemos nos dias de hoje as pessoas não indo mais às igrejas, não frequentam mais as igrejas, vão uma vez por semana, sendo que a palavra de Deus fala, que a nossa fé ela vem por ouvir a pregação da palavra de Cristo Jesus. Você imagina o tamanho da fé dessas pessoas, Está cada vez mais diminuindo a sua confiança em Deus, porque a sua fé não está sendo alimentada pela palavra do Senhor. E ele continua dizendo aqui, no versículo 8, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. O que é o calor, Mas as suas folhas ficam verdes. O calor são as perturbações do mundo, são as tentações do mundo. O calor são as aflições que vêm sobre nós.
Mas quando as nossas raízes, o que é a nossa raiz? As nossas raízes são a nossa fé. E quem é essa fonte de água? É o Espírito Santo. Quando a nossa fé está ligada no Espírito Santo de Deus, na pessoa do Espírito Santo, nós vamos superar, né, as aflições, né, esse calor que é o mundo que tem oferecido aí, né, cada vez mais situações precárias, como nós estamos vendo essa pandemia, quantas pessoas entraram numa depressão, quantas pessoas pararam de congregar, de buscar a Deus. Por quê? Porque elas não tinham uma confiança total em Deus. A sua confiança estava naquilo que ela via por vista. E chegou um momento que nós estamos vivendo e vendo as pessoas que andavam por vistas e as pessoas que andavam por fé. Aquele que anda por fé, ele não é paralisado, ele não para por nada. Pode vir um coronavírus, pode vir a gripe do frango, do boi, pode vir qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de vírus, mas ele não para. Por quê? Porque ele vive pela fé, e o justo vive pela fé. Quando você vive pela fé, você avança os obstáculos, né? Quando Deus falou para Josué, Deus apareceu para Josué, ele estava sozinho, o anjo chegou ali, e Josué perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ali o anjo respondeu para Josué: era o próprio Deus, não, eu vim para te trazer uma boa nova. E Josué se prostrou perante o Senhor, e quando Josué se levanta, né, Deus mandou ele tirar a sandália dos pés. Aí Deus falou: tá vendo Jericó? Já entreguei nas tuas mãos. Agora, como que ele ia agir contra aquela cidade de Jericó, com aquelas muralhas, né, de 10 metros de largura, com 15 metros de altura? Nenhum trator conseguiria derrubar, mas ele teve total confiança em Deus. Viver pela fé não é ser paralisado pelas lutas. Viver pela fé não é ser paralisado pelo coronavírus. Viver pela fé não é ser paralisado por aquilo que o mundo tem oferecido. E é isso que nós estamos vendo hoje. O medo tem paralisado as pessoas que têm andado por vista, né? Tem assustado, porque você vê a situação e você para. Você vê o problema, você fica com medo. Mas aí Amós 3 fala, né? Falou o Senhor, quem não profetizará? Rugiu o leão, quem não temerás? Quem não vai temer quando o Senhor, ele fala? Quando nós vivemos pela fé, nós não enxergamos aquilo que pode nos paralisar. Porque nós sabemos que nós que andamos pela fé, não há algemas, não tem prisões, né, como Paulo e Silas. Eles viviam pela fé, eles não viviam ali pelo mundo, aquilo que o mundo estava oferecendo. Eles não tiveram medo das algemas, não tiveram medo ali daqueles soldados que cercavam, eles não tiveram medo de uma prisão. Eles continuam adorando ao Senhor, continuam ali orando ao Senhor, porque eles viviam pela fé. Quando nós vivemos pela fé, nós passamos a ter ali as nossas folhagens verdes. E aí é o que nós vivemos lá em João, capítulo 15. Aí os nossos ramos começam a produzir frutos, porque nós estamos ligados na videira. E aquele que está ligado na videira, ele vai dar os seus frutos, porque a videira, ela é Jesus Cristo. E no versículo aqui 8 mesmo, na parte B, né? E no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar frutos. No ano de sequidão, ele não para de dar fruto. Por quê? Porque ele está ligado na fonte, que é o Espírito Santo. Mas hoje, aonde que nós vemos as pessoas, a maioria da igreja de Cristo hoje, não tem suportado a sequidão, não tem suportado o calor. Você olha para uma árvore, eu fui agricultor, né? Muitos anos eu trabalhei na roça, plantei ali de tudo que você possa imaginar, de sementes, né? E verdura, legumes. Eu sei muito bem o que é plantar, eu sei o que é colher.
Mas quando você planta um pé de laranja, um pé de manga, né, outro pé de fruta, quando ele começa a crescer, começa a sair os seus ramos e começa a se espalhar, chega uma hora que você precisa podar. Você precisa podar, cortar alguns ramos daquele pé de fruta, né? Você precisa podar para que ele, quando ele começar a dar frutos, que sejam frutos saudáveis. E que ele dê muitos frutos. E que todo ano, no seu devido tempo, ele vai produzir, porque ele está sendo limpado, cuidado. Hoje não. Hoje nós somos comparados pela Bíblia como uma árvore, mas essa árvore que Deus nos compara, essas árvores de hoje não podem ser mais podadas. Você não pode tirar mais nada, você não pode tirar um galho desse pé de árvore que ela morre. Ela sai, sabe? Ela arranca suas raízes. E por isso que muitas pessoas hoje não conseguem dar mais frutos em lugar nenhum. Por quê? Porque elas não aceitam a podação de Deus na vida delas. Mas aquele que vive pela fé, aquele que confia no Senhor, ele sabe que ele está sendo podado, alguns ramos estão sendo tirados, mas no devido tempo o Senhor vai fazer ele dar os seus frutos e ele vai viver o melhor de Deus na vida deles. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração, que você possa olhar para dentro de você e analisar a sua vida. Em quem você tem crido? Em quem você tem confiado? Quando vem as tempestades, você acha que a sua fé está sendo alimentada por você frequentar a igreja uma vez por semana, por você ir à igreja só na ceia, por você ir na igreja só através da televisão, você assiste um culto e você continua dizendo que você é um cristão, sendo que a Bíblia fala em Atos 3 que os discípulos iam ao templo todos os dias, sendo que a Bíblia fala em Hebreus 10, 25, que nós devemos congregar e não fazer como o costume daqueles que deixaram de congregar. Se a nossa fé é alimentada pela pregação de Cristo, imagina você se alimentar uma vez por semana. Imagina você fazer um prato de comida para comer uma vez por semana. Eu passei isso na minha vida, eu vivi isso na minha vida aqui em São Paulo, porque eu passei fome. Eu tinha uma vizinha que uma vez por semana ela me dava um prato de comida, só uma vez por semana. O resto da semana, eu não tinha como me alimentar, porque eu não tinha comida, eu não tinha condições. Eu vivia ali, sempre fraco e magro. Porque eu alimentava uma vez por semana. E a nossa fé era alimentada por ouvir a pregação da palavra de Deus. E se você continuar, você que está me ouvindo, ou que vai me ouvir depois, frequentando a igreja, ouvindo a palavra de Deus, uma vez por semana, saiba de uma coisa, vai chegar uma hora que vai faltar força para você buscar o seu alimento, e você vai perecer. Então eu peço a você, volte o teu coração para o Senhor teu Deus, busca o Senhor enquanto você se pode achar, invoca Ele enquanto Ele está perto, porque os dias são maus, e vão ficar piores ainda. E que você possa voltar, ter uma confiança no Senhor teu Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração, para que você possa refletir a tua vida, como que você tem buscado o Senhor, a palavra de Deus para o teu coração. Amém? Deus abençoe a tua vida. Passo aí a palavra para o meu amigo Alexandre aí. Glória a Deus. Pastor Gilberto, que palavra, que bênção, hein? E chegou a hora da oração. Pastor, uma oração de cura. E tem pessoas em casa que eu acredito que está enferma agora e está precisando dessa oração de cura e de transformação. O Senhor é um homem que passou por isso e sabe quanto uma oração é importante, quanto a oração de um justo é importante. Dirige uma oração para nós. Amém. Vou estar orando então para vocês aí, que Deus possa alcançá-los. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, meu Pai, eu me coloco, Deus, diante da Tua presença, Senhor, a qual nós estamos diante dela, Senhor. E visita agora, Senhor, cada lar, cada pessoa,
aonde chegar o som da minha voz, que chega o milagre que esta pessoa necessita, Pai. Ó Deus, para o Senhor, não há doenças benignas ou malignas, Senhor. Para o Senhor existe o poder da cura. Para o Senhor não há morte, mas existe o poder da ressurreição. Vai de encontro agora, Senhor, cada vida que se encontra enferma. Senhor, em nome do Senhor Jesus, arranca agora essa pessoa, Pai, que está com câncer, com tumor na cabeça, nos seios, câncer de próstata, Senhor, qualquer tipo de enfermidade que esta pessoa tem no seu corpo, Senhor, dor no joelho, dor nas pernas, dor de cabeça, enxaqueca, dor nos braços, nas juntas, Senhor, dor nos olhos, nos dedos, Senhor, esta pessoa, Pai, que teve derrame, Senhor, e que estão com alguns nervos paralisados, que voltam a funcionar agora, no nome do Senhor Jesus. Eu determino agora a cura agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor te visita agora, que o Senhor te restaure agora, que o Senhor venha arrancar todo o mal que tem paralisado a tua vida. Eu quebro agora toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda obra de feitiçaria que foi feita contra a tua família, contra a tua casa, esta enfermidade que foi causada por obra de macumbaria, de bruxaria. Eu quebro agora esse laço de morte contra a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu profetizo a cura, a restauração sobre a tua vida, e toda doença, seja ela maligna ou benigna, espiritual ou não, eu dou uma ordem agora, no poder do nome de Jesus. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sai agora, em nome de Jesus, desta casa e desta vida, e não volte mais, em nome de Jesus. Você que tem tido perturbação na tua casa, que você que tem visto aí, tido visões, vulto na tua casa, insônia, eu profetizo a libertação completa na tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, um forte abraço aí, um grande beijo no teu coração. Foi um prazer, Alexandre, fazer parte desta live, Nunca imaginaria que o tempo ia passar tão rápido assim, sabe? Mas foi muito rápido mesmo.